Boa noite para você que está aí nos assistindo pela internet. Estamos aí mais uma programação, o Evangelho Puro e Simples, né? Que é a pastora Lígia. Boa noite, pastora Mônica. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastora Lígia. Mais aí um dia, né? De estudo na presença do nosso Deus. Isso, vamos aí falar, né, das bênçãos do Senhor, falar um pouquinho da palavra do Senhor, que é o que a gente tem se proposto a fazer nesse programa, né, pastora Mônica? É falar um pouquinho do Evangelho de uma forma simples, né? Sim. Mesmo porque a gente também não tem lá muitas doutorados na vida, né? A gente procura estudar a palavra de uma forma simples, mas de uma forma coerente, de acordo com aquilo que a gente compreende, né? Em assuntos que a gente não tenha um domínio, a gente não procura não entrar, né, pastora Sim. Mônica? Porque a gente tem que saber o que a gente fala e viver o que a gente fala, Exato. Né? Então não adianta a gente querer falar uma coisa que muitas das vezes a gente não tenha uma compreensão daquilo ainda, né? Então a gente está procurando trabalhar com os textos nos quais a gente tenha uma compreensão aí, e eu creio que é vontade do Senhor e que Deus, através da palavra aí, Ele vai abençoar a nossa vida, né, pastora Mônica? Vamos orar para a gente começar? Pode orar para nós? Amém, queridos. Cuide da sua cabeça, se você puder, e vamos pedir que o Espírito Santo revele ao nosso coração esse estudo, né? Jesus. Soberano Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai querido, eu peço a Ti, Senhor, direciona, meu Pai, esse estudo, todas as palavras aqui ditas, Senhor, que seja diretamente do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Da mesma forma, Pai, vai abrir no coração de cada um de nós, que essa semente possa penetrar, meu Pai, e causar algo, Senhor, em nós, uma mudança de vida, Senhor, um renovo espiritual, um despertamento também. Senhor. Oh, Deus querido, e se houver, Senhor, Sim, alguma necessidade nas nossas vidas, na vida dos irmãos que estão ouvindo, que o Senhor também possa estar suprindo nessa noite e providenciando, Senhor, as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aí, lembrando os irmãos, né, pastora, que já estão entrando conosco, você consegue... Sim. Tá a Marina Moraes, o Gladstone, né, Muramoto, a Beth, tá aí a Melissa Moraes, né? A Melissa ou Marisa? Não, Melissa Moraes. Então tá bom. Isso. E os irmãos que estão aí entrando com a gente, né? Que você tenha liberdade, aí se tiver dúvidas ou tiver alguma pergunta, você pode estar escrevendo aí, ou até mesmo Sim. pelo WhatsApp no 997 18 4387, e a gente vai procurar aí responder para você em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, vamos falar da palavra, né, do Senhor, Sim. hoje da parábola do semeador, né, pastora Mônica? Isso. O que era uma parábola, né? Jesus tinha uma forma de ensino muito diferente, Sim. né? Inclusive ele é considerado mestre por excelência, justamente pela forma como ele ensinava. Jesus usava nos seus ensinos coisas simples, né? Ele pegava fatos cotidianos ali, coisas que aconteciam no meio do povo, que acontecia na própria sociedade ali, e com esses contos ele mostrava verdades espirituais. Né? Então, por isso que era um ensino gostoso, onde as pessoas, você pode ver que as pessoas seguiam Jesus para ouvi-lo falar, não cansavam. Né? Porque a gente sabe que contar história é gostoso, né? Sim. Então ela ajudava a fixar aquelas ideias. Então os ensinos de Cristo, eles eram bem compreendidos por causa disso. E parábolas eram comparações de coisas naturais Sim. para explicar verdades espirituais, né? E a parábola do semeador é uma parábola-chave para se entender todas as outras parábolas. Né? Inclusive para algumas dúvidas que até mesmo nós temos. Sim. Né? Eu acho que todos nós já parou para pensar assim, puxa, fulano está na igreja há tanto tempo, por que não se converte? Não é? Porque a mesma palavra que um ouve causa na vida dele um efeito diferente do que o outro, que ouviu a mesma palavra. Qual é a diferença? O que é que faz com que a palavra em uns ela dê fruto, em outros ela não dê, ou até dê uma crescidinha, assim, né, pastora Mônica, mas não subsiste? O que é que faz com que isso aconteça? Então, quando nós vemos a parábola do semeador, a gente vai perceber que o Senhor vai explicar justamente sobre isso, sobre o coração dos ouvintes. Não é, pastora Mônica? Como que as pessoas que ouvem, quer dizer, Jesus, diante de todo o público que ele tinha, ele conseguia discernir
o coração das pessoas ali. Sim. Né? Então vamos ler, está no capítulo 8 de Lucas, versículo 4 até o versículo 8, né? Amém, irmão. Você que está com sua Bíblia aí, se puder estar acompanhando conosco, né? A Marina, ela está dizendo que ela está nos ouvindo de lá do Rio das Pedras, da cidade de Rio das Pedras, tá? Um abraço lá para ela, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. 8, né, de Lucas 4, diz assim: E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram a ouvir Jesus. Foi quando ele lhes propôs uma seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves dos céus a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte caiu entre os espinhos, e com ela cresceram e a sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então tá aí, né? A palavra de Deus. Aí também um abraço para a Angélica também, que está ali dando boa noite para nós, o irmão Jorge, né? O irmão Jorge também está ali, né? Irmão Jorge. É Jorge e Samu. E Samu. Eu acho que é o irmão Jorge. Se não é, Jorge? Um abraço também. Né? Um abraço aí também para a Eliane, né? Que também está entrando aí conosco. A Beni, que nós já falamos, e todos os irmãos que estão conosco aí, né, irmão? Se a gente muitas das vezes não fala o seu nome, é que a gente não enxerga direito ali também. É um problema sério, né, pastora Mônica? Então a gente muitas das vezes não consegue falar por causa disso também, tá? Sim. Mas é um prazer ter você conosco aí e que você possa participar. Vamos lá, então. Depois nós vamos ver que essa parábola, Jesus mesmo dá uma explicação, né, pastora Mônica? Nós vamos ver, então, que ele vai dizer o seguinte, ó, que que ele caminhava por todos os povoados, cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Você vê que Cristo é uma coisa muito interessante, que o Senhor Jesus Cristo, ele nunca escreveu nada. Né? Todo o ensino de Cristo, ele foi oral. Foi falado. Não houve nada escrito. Ele percorria e ia falando, porque ele era a própria palavra também, né, pastora? E nos seus caminhos, ele ia contando ali os ensinos com relação ao reino dos céus. Então, todos os ensinos de Cristo, ele está relacionado ao reino dos céus. Sim. Né? E esse reino, ele vai mostrar algumas coisas que faziam parte desse reino. Né? E uma dessas coisas que ele vai contar para nos mostrar é a parábola do semeador. Né? Então ele vai dizer: e corria uma grande multidão, se reuniu, e as pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: eis que o semeador saiu a semear. Sim. Quem que é o semeador? Próprio Jesus, né? Naquele momento era Cristo. Hoje, quem é o semeador? Acaba sendo nós pelo Espírito Santo, sim, né? Que não deixa de ser também o próprio Cristo, né, pastora Mônica? Porque o homem por si só não faz nada, né, irmão? A gente sabe que quem faz é Cristo. Nós não passamos de um instrumento, né? Como Paulo diz, nós somos um vaso de barro. Sim. Só isso. A essência é o próprio Cristo, né? Então, o semeador é ele. Ele saiu a semear, né? E essa semente, o que seria essa semente que Cristo estava semeando e que hoje a igreja está semeando também? É a palavra. É o evangelho, né? A palavra, que é o evangelho de Cristo, ele sai a semear, né? E aí ele vai dizer 4 tipos de solo que nós vamos ver aí, né? Ou seja, 4 tipos de ouvintes. Sim. Né? Ele vai dizer da primeira parte, caiu à beira do caminho. Tá, o que seria essa à beira do caminho, né, pastora Mônica? Sabe, pastora Mônica, tem muitas pessoas na igreja que frequentam a igreja
participam dos cultos, alguns até chegam a dar dízimo, oferta, mas eles nunca tomam uma posição Sim. por Cristo. É aqueles que nós chamamos que estão sempre em cima do Em muro. cima do muro. Não é? Quer dizer, ele pode estar envolvido em algumas coisas, em algumas atividades, e principalmente quando é festa, né, em festividade, mas ele não assume o compromisso com Cristo ali. Ou ele não permite com que a palavra penetre no seu coração. Né? Porque a palavra, ela gera em nós um compromisso com o Senhor. A palavra gera em nós um temor ao Senhor. Você pode ver que tem muito crente que não tem temor ao Senhor. Sim. Né? É os crentes à beira do caminho, irmão. Eles até acham bonito, eles acham até legal, mas eles não assumem uma posição. É aquela questão que o Tiago fala, é só ouvinte, né, só ouvinte, mas não é praticante. Mas né? não é praticante, só ouve, mas não pratica, né? E também são aqueles que muitas das vezes ainda, e por não ouvirem a palavra, logicamente, se não ouve a palavra, não há conversão, são carnais. São carnais. Né? São pessoas carnais, são pessoas que não conseguiram vencer o pecado, são pessoas que estão sempre envolvidas em problemas, né? Que não conseguem vencer as dificuldades, não conseguem vencer o pecado porque ele é carnal. A sua vontade pende para a carne. Né? Irmãos, há uma ideia que permeia muito o coração de alguns, é a questão de achar que frequentar a igreja salva alguém. Tem muitas vezes as pessoas falam, viu, mas eu estou indo para a igreja. Como se eu estou indo para a igreja fosse o passaporte para eu ir para o céu. Sim. Não é, né, pastora Mônica? Não é. Que vai para o céu é a mudança de vida, né? É um novo homem, né, pastora? Exatamente. É quando Cristo, ele começa a fazer parte da sua vida. Sim. Não é? Aí você realmente tem uma aliança com Cristo e aí sim você é salvo. Mas frequentar a igreja, irmão, ou até trabalhar na igreja, muitas das vezes, ou dizimar, como alguns pensam, não traz salvação. Tá? Então, Jesus mostra a questão desses ouvintes à beira do caminho, que são aqueles que nunca tomam uma posição. Você vê que tudo que está à beira do caminho, quando você olha, quando você está andando numa estrada à beira do caminho, geralmente está tudo que não presta. Né? As pessoas comem e jogam lá. Não é? Compra banana, joga a casca lá. Toma um refrigerante, joga a latinha lá. Quer dizer, são as pessoas que estão recebendo tudo que não presta. Não recebe o que é bom. Jesus nunca nos chamou para andar à beira do caminho. Jesus nos chamou para andar no caminho. Não é, pastora Mônica? E ele vai dizer que essas pessoas ouvem a palavra. Né? Mas acontece o quê? Quer dizer, a palavra é pregada também. Só que elas não ouvem, né? Na verdade, elas não ouvem. E quando a palavra é pregada, ela não ouve, ela cai na terra. Sim. E aí ele fala que vêm as aves do céu e as devoram, né? O que seriam essas aves do céu, né? É o próprio diabo, né, pastora? São os demônios, né, irmãos? A palavra, para que ela não frutifique, ele vem e come. Ele acaba com a palavra. Ele não permite que aquela palavra venha frutificar. Por quê? Porque em vez de ser lançada no coração, embora que está se falando de coração, mas a pessoa não deixou ela entrar. Ficou à beira, ficou ali superficial. E aí Satanás vem e tira. Né? Esse é um problema muito sério, nós devemos ter muito cuidado com isso, para que a gente não venha a ser esse tipo de cristão. Tem muita gente que na hora da palavra, pastora Mônica, na hora da pregação da palavra, fica inquieto, começa a andar na igreja, começa a se distrair, começa a usar celular. Cuidado, irmão. Você pode ser um crente à beira do caminho. E muitas das vezes você fala, irmãos, foi na igreja hoje? Fui. O que pregou lá? Não sei não. Não lembra, né, pastora? Tava uma benção lá. Mas não lembro o que foi. Né, irmão? Então, é complicado. Onde estava a cabeça, onde estava a mente. Exatamente. Né? Então, ali é um perigo do inimigo roubar a sua palavra. Agora, se a palavra não tivesse poder, para que Satanás ia roubar? Me fala. Ele é ladrão não rouba coisa que não tem poder, coisa que não tem valor. É porque é perigoso para ele, né? Porque a palavra tem valor. A palavra na nossa vida, ela nos dá autoridade. Satanás sabe disso. Tá? Então ele vai roubar. Né? Agora, depois o Senhor vai falar de um outro tipo de solo, né, pastora Mônica? Que são os que caíram sobre as rochas, né? Você já viu o coração rochoso? Sim. Tem muitos, né? Tem. Né? Ele fala assim que ela germinou,
não é? Mas as plantas secaram porque não tinha umidade suficiente. Aqui ele está se referindo a pessoas que têm um coração endurecido. Né? Pessoas que têm um coração muito fechado. Né? Ele sabe aquele tipo de gente que só recebe o que convém. O que não convém, ele não recebe. Né? E a palavra de Deus, ela tem tanta exortação, quanto ela tem... Paulo vai dizer que ela serve para redarguir, para exortar, para corrigir, para animar. Quer dizer, a palavra de Deus, ela tem todas essas funções. Eu tenho que receber toda a palavra. Mas tem gente que ele só recebe o que agrada. Se fala de bênção, ele recebe. Mas quando vai falar de compromisso ou de renúncia, essa palavra é para mim. Não é? Quando vai se falar de pecado, essa palavra não é para mim. Mas se vai se falar de financeiro, essa é para mim. Essa pessoa só recebe o que ele quer. Ele tem um coração duro que não é capaz de receber a palavra de Deus na sua integridade, entender que mesmo quando Deus nos chama atenção, é para que a gente venha crescer. Sim. Não é? A vontade de Deus é que nós venhamos a crescer, irmão. Mesmo tem dia, irmãos, que a palavra é difícil, tem dia que dói na gente. Parece que a gente levou varada, pastora Mônica? Que a gente sai, meu Deus do céu, parece, eu pensei que eu estava fazendo tudo certo, fazendo tudo errado. Mas as recebe, irmão, sabe por quê? Essa palavra vai te fazer crescer. Não dê um coração endurecido. O maior problema nosso é a questão do nosso coração. Todo ser humano tem um coração difícil. Sim. Cabe a nós tratar a terra do nosso coração. Não é? Agora a gente não trata, a gente não trabalha nessa terra do coração e deixa ela ser endurecida. Aí a gente recebe aquilo que convém, mas aquilo que a gente não gosta, a gente não recebe, a gente lança fora. E acontece que a semente ela vai ficar meio que defeituosa, porque ela tem que ter as duas partes. Não é, pastora Mônica? E aí o que acontece? Quando vem, né, alguma dificuldade, aqui vai dizer, as plantas secaram porque não havia umidade suficiente, não havia, ali umidade também é símbolo do próprio Espírito, não houve atuação do Espírito suficiente para a planta crescer. E por que não houve? Porque o coração era endurecido. Tá, irmãos? Precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração para ele não se tornar um coração endurecido. E o que endurece muitas das vezes o coração também é a falta de humildade, né, pastora? Geralmente. Geralmente, porque às vezes a pessoa não aceita que está errada, né? Não aceita. E o orgulho endurece o coração, né? Verdade. Você viu que a maioria das vezes você vai chamar a atenção de alguém, o que a pessoa fala? Mas foi o outro. Foi fulano que foi o culpado. Foi o ciclano. Quer dizer, a gente nunca aceita e fala, puxa, eu errei mesmo. Poxa, tudo bem que a pessoa pode ter sido um motivo para me provocar, mas se eu aceitei a provocação, quem errou fui eu. Sim. Não é? Quem pecou fui eu. Só que a gente não aceita. Deixou entrar a ira, né? O ódio. Exatamente. A gente faz igualzinho, fez Adão, né, pastora Mônica? Aquele pecado permanece até hoje, né? Sim. Adão, quem te mostrou que estava nu? O que Adão falou? Foi a mulher. A mulher que o Senhor me deu. Deus é culpado porque deu uma mulher, né? Não é verdade? Tava lá chorando que queria uma mulher, depois fica reclamando, né, pastora Mônica? Mas reclamando ali porque, a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, então, você vê, se Adão tivesse falado para Deus, eu errei. Fui eu. Pronto. Tá certo que Eva me deu, mas eu comi porque eu quis. Ninguém me obrigou, Eva não me dopou, Eva não fez chantagem, ela me deu e eu comi. A culpa era minha. Não é verdade? Mas a gente tem essa mania, irmão, de sempre querer arrumar um responsável pelos nossos erros, né? Enquanto nós deveríamos assumir as nossas responsabilidades. Eu acho muito interessante o profeta Jeremias, o profeta Abacuque também, que esses dias também estava falando dele. Jeremias, por exemplo, era um profeta que sofreu muito, né, pastora Mônica? 40 anos ele pregou para uma nação que não quis se arrepender, que não houve arrependimento, ele não viu resposta de uma das suas profecias ali. Ninguém aceitou. Mas você vê que Jeremias, quando ele orava, ele falava o nosso pecado. Sim. Ele assumia que era dele também. E não era. Não era de Jeremias. Porque Jeremias servia a Deus. Mas o que ele fazia? Bom, eu também sou do povo de Israel, e se a nação está pecando, eu também estou nesse pecado, porque eu também sou de Israel. Então ele assumia como pecado dele. Sabe, irmão, isso é humildade.
Ah, mas não é meu pecado, mas assuma, meu Deus, eu errei também. Meu Deus, eu falhei também. Não deixa o diabo endurecer o seu coração, meu irmão. Não deixa. Nós, por natureza, já temos um coração duro. Não deixa o inimigo endurecer mais o seu coração. Porque você vai ver que o perigo aqui, pastora Mônica, é que a semente até começou a produzir. Quer dizer, a parte mais difícil aconteceu, que foi a questão do plantar. Ela aconteceu. A semente fez a função dela. Fez a função dela. Ela penetrou. Só que o coração endurecido não permitiu que essa semente, né, ela alcançasse ou ela tivesse, gerasse raízes por causa da própria dureza do coração. E quem gera as raízes é o Espírito Santo. Sim. Na nossa vida. Mas aí a pessoa não permite, a atuação do Espírito não gera raízes. Verdade. E aí acaba o quê? A semente se tornando infrutífera. Verdade. Não é? A gente não vê muitas vezes as pessoas se afastarem, abandonarem ao Senhor por qualquer coisa? Não é? E aí a gente fala, viu, mas como é que pode fulano ter abandonado ao Senhor, meu Deus, dessa maneira? Por quê? Por causa disso, irmão, o coração se endureceu. E é um perigo, viu, pastora Mônica, isso. Né? E o Senhor Jesus vai dizer que ainda havia outro tipo de semente, né? Ou melhor, um outro tipo de terra. Sim. Que foi? A Angélica só está perguntando, pastora, através do que ele, Satanás, rouba a palavra? É de uma brecha? Ela está perguntando isso. Aqui na parábola é por não ouvir, né? É quando a pessoa não dá atenção. Sim. Não é quando a pessoa não ouve. Quer ver? Uma vez você pode prestar atenção. Se você fizer isso lá na igreja mesmo, você pegar um grupo de irmãos depois do culto, né, pastora Mônica, fala assim, irmão, o culto foi abençoado hoje, né? Você viu que Deus operou? Alguns falam assim, operou? Não senti nada, irmão. Não vi nada. Você ouviu a palavra? Eu ouvi, mas não entendi nada. Né? Então, esses são os que estão à beira do caminho, que a semente já está sendo o quê? É lançada automaticamente, Satanás já rouba para que não entre no coração, tá, irmãos? Então, questão que fala assim, eu fui no culto, mas fui de uma forma, voltei da mesa. Tem uns que ainda voltam pior, né? Voltei até com dor de cabeça, justamente por isso. Por quê? Porque Satanás roubou a semente e ela não veio produzir o fruto que ela deveria produzir na sua vida. Tá? Então, é isso, viu, Angélica? A questão de brecha está envolvido mais em questão de pecado, né? E no caso aqui nós estamos falando na questão de ouvir o evangelho, de ouvir a palavra. Sim. De permitir que a palavra entre no nosso coração. Né? E qualquer um de nós pode passar por isso, viu, pastora Mônica? Às vezes você está meio que nervoso, angustiado, preocupado, e aí você começa a ficar vagando os seus pensamentos, alheio àquilo que está acontecendo, não vai entrar a palavra. Verdade. Não vai. Satanás vai roubar. Né, pastora? Satanás vai roubar. Né? Então aí acontece justamente que a semente não entra no coração. E a questão do coração endurecido é o fato de nós não permitirmos que o Senhor aquebrante o nosso coração. Tem gente que tem medo de Deus aquebrantar e ele fica bobo, né? Não é verdade? Ele fica bobo, irmão. É melhor ser bobo e ser salvo do que ser esperto e ir pro inferno, irmão. Vou falar pra você, ninguém que foi pro inferno é esperto, não. É tudo bobo. É mais bobo do que quem foi pro céu. Aqueles que se achavam que era bobinho, tá lá no céu, irmão. E a gente muitas vezes quer ser tão esperto, irmão. E vai acabar indo para outro lugar no qual a gente não está esperando, né? Então é melhor a gente analisar o nosso coração. E uma outra coisa que crente tem o costume é de analisar o coração dos outros, né? Eu acho muito interessante isso, né, pastora Mônica? Se a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quer dizer, até na análise do meu próprio coração eu posso me enganar, você imagina analisando o coração do outro. Acha que conhece, é só Deus que sonda, né, pastora? Só Deus. E a gente acha tão esperto, né, que acha que tá passando lá, mas é só Deus. Só Deus conhece o ser humano, irmão. Agora, a gente julga, por exemplo, se a pessoa tá quietinha, se a pessoa dá uns glória, ou está avivado. Mas a gente não sabe nem se aquilo é da boca para fora, pastora. Não é? Muitas vezes aquele que tá quieto, não estou contra quem dá glória, tá, irmão? Porque eu também dou, não é isso não. Eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós não podemos usar esses parâmetros para julgar as pessoas. Porque muitas vezes aquele que está quietinho, ele está observando, ele está absorvendo tudo que está sendo falado, ele está ali buscando, clamando ao Senhor, não é? Até tem uma historinha muito interessante, irmão, de um pastor
que diz que na igreja dele tinha uma senhora e que essa mulher, ela estava sempre quieta, né? E durante as pregações dele, ela estava sempre de cabeça baixa ali, dava a impressão que ela não estava prestando atenção em nada. Ele ficou invocado. Ele estava invocado com aquilo, viu? Eu estou pregando, essa mulher não olha nem para mim, né? Essa senhora não olha nem para mim, meu Deus do céu, o que é isso? E ele pregava ali, ganhava almas e tal. E aí disse que morreram os dois. Ele e a mulher, que é a senhora. Aí quando chegou lá no céu, o anjo chamou ele e falou assim, olha, vem aqui você e a senhora, que vocês vão receber o prêmio de vocês, né? A coroa de vocês. Ele ficou todo cheio. Minha coroa vai ter um monte de pedra. Minha coroa, nossa, acho que não vai ter nem lugar para pôr com tanta pedra, tanta alma que eu ganhei. Além de tudo, era orgulhoso da pastora Mônica. E aí ele falou assim, mas essa mulher aí, ixi, não vai ter nada. Essa mulher aí fica pro culto para dormir. Nunca deu um glória a Deus. Nunca prestou atenção no que eu estava falando na concepção dele, né? E aí diz que o anjo abre, então, lá a sala das coroas, né? E quando ele vê a coroa que estava lá, diz que ele ficou louco de tão linda que era, tudo cheio de pedras, a coisa mais linda. E do lado daquela coroa imensa, tinha uma que era só um araminho, pastora Mônica, que não tinha mais nada, um araminho. Aí ele falou assim, bom, que essa aí do araminho é da senhora, e aquela outra deve ser a minha. Aí diz que o anjo vem com a coroa linda na mão. Ele já vai preparando, né? Fazendo abrir aquele sorriso, né? O anjo dá uma desviadinha dele e coloca na senhora. Ele olha e fala assim, epa, você errou. Essa coroa é minha. Eu ganhei alma. Fui eu. Essa mulher ia pro culto para dormir. Essa mulher nunca deu um glória quando eu tava pregando. Como é que você pode dar uma coroa dessa pra... A coroa é minha. Você falou, epa, ele falou pra ele, né? Olha, vou falar uma coisinha pra você. Você só tá aqui pela misericórdia e pela oração dela. Como assim? Todas as almas que você ganhou foi por causa da oração dela. O tempo que você pensava que ela estava dormindo, ela estava intercedendo por você. Portanto, contente-se com essa coroa fininha e por você ainda estar aqui. Sabe, irmãos, isso mostra para nós, lógico que é uma história, né, irmão? Mas isso mostra para nós como é incoerente o nosso julgamento, pastora Mônica. Olha, eu não gosto de ser julgada nessa questão, e eu também não gosto de julgar ninguém nessa questão, que eu acho que cada um tem a sua vida, a sua maneira espiritual. Eu penso assim, eu não julgo uma pessoa, por exemplo, que muitas das vezes ele é quieto nas suas orações, dizendo, não, a pessoa não tem comunhão com Deus, ou a pessoa não tem o Espírito Santo. Eu não vou julgar dessa maneira, irmão, porque uma coisa não está relacionada com a outra. Não é? Então, o cristão, ele tem essas manias de fazer esses julgamentos, e muitas vezes nós estamos falhando nisso. Sim. Às vezes aquela pessoa que você acha que é super espiritual, pode ser um coração rochoso, pastora Mônica. Sim, sim. Porque o coração rochoso, a Bíblia vai dizer que a semente até germinou. Mas ela não prosseguiu. Quer dizer, há um estacionamento, a pessoa para. Você viu que tem gente que consegue crescer até um ponto, depois ele para, ele estaciona ali. Por quê? Porque o orgulho não... A dureza do coração não permite que a pessoa vá adiante. Sim. Não é? A pessoa não consegue ir adiante. Ele tem um coração muito duro para compreender as coisas de Deus, irmãos. E se nós tivermos um coração duro para compreender as coisas de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Na hora da dificuldade, né, pastora? Não tem ali uma base para aguentar. Não tem. Né? Muitos que nem aquele menino, né? Nós falamos semana passada aqui do filho pródigo, o irmão mais velho, coração duro. Quer dizer, o pai se alegra porque o filho voltou e está com vida, o pai dá oportunidade, era para se alegrar, meu Deus. Aquele irmão que estava desviado, meu pai que caiu na prostituição, voltou, se arrependeu, glória a Deus. Não. O que o coração duro fala? Safado. Né? Perdeu tudo que tinha, agora volta com essa cara deslavada. Mas glória a Deus que voltou, irmão.
Não é? É o coração duro, irmão. E nós temos que tomar cuidado para o nosso coração não se endurecer. Na nossa caminhada cristã, irmão, a gente vai passar por muitas decepções, desilusões, não com Deus, tá? Com as pessoas, né? Desilusões, decepções, né, pastora Mônica? Perseguições. O Senhor Jesus falou isso para nós. Sim. Agora, não podemos deixar essas coisas entrarem no nosso coração e endurecerem o nosso coração. Gente, já teve um monte de gente que falou comigo, um monte de gente que abandonou no meio do caminho, um monte de gente que, como diz o ditado, no mundo gosta no prato que comeu, é um monte. Agora, pastora, se a gente for deixar isso entrar no coração, a gente não vai confiar em mais ninguém. Exatamente. Não é? Eu não vou confiar mais no irmão porque vai acontecer a mesma. Não vai, irmão. Cada pessoa é uma pessoa. Sabe? E mesmo que acontecer, Deus te dá graça, não pode endurecer o seu coração. Sim. Senão a gente não consegue passar de um ponto, a gente estaciona, fica parado em determinado lugar. E Deus tem coisas grandiosas para nós. Verdade. Não é? Então, o coração endurecido. O outro tipo de solo, pastora, qual que é? É o solo que está entre os... onde a semente caiu entre os espinhos, né? Espinhoso. Exatamente. E o que é que os espinhos simbolizam o orgulho? Né? O orgulho do ser humano, que todo ser humano tem. A semente, ela caiu entre os espinhos. Só que quando ela começa a crescer, o que os espinhos fazem? A sufoca, né? E aqui, o Senhor vai dizer também que a questão daquelas pessoas, né, na explicação que ele vai dar, são sufocadas pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Quanta gente tem sido sufocada por isso, pastora Mônica? Verdade. Não é? Quanta gente tem sido sufocada pelas muitas ansiedades. Meu Deus, o que tem de crente ansioso, Senhor? Se nós tivéssemos ansiedade pelas coisas de Deus, nossa, seria uma maravilha. É a preocupação com o dia de amanhã, né, pastora? Preocupação com o que vai ser o ano que vem. E sofre antes do tempo, né? Exatamente. Aí você vê cristão hoje, a base de calmante, antidepressivo, cristão com depressão, não estou dizendo que você não possa ter e que depressão seja do diabo, não estou falando nada disso, tá? Porque eu não tenho esse pensamento, eu acredito que depressão em alguns casos é doença realmente, mas nós como cristãos, se nós seguíssemos aquilo que a palavra de Deus nos manda, não andeis ansiosos, confiássemos mais no nosso Deus, teríamos menos preocupações. Não é, pastora? Mas aí a gente vê que as preocupações, elas acabam sufocando a semente. A riqueza. Pessoas que vivem em busca de riqueza. Sabe, tem gente que não serve a Deus pela salvação da sua alma. Serve a Deus pela salvação financeira. Está servindo o Deus errado. O Deus da financeira é o Buda. Não é o Buda lá, que você põe as moedinhas lá na barriga dele, lá, sei lá, eu nas pernas dele lá, não é? Acho que é. Ou o elefante, sei lá, eu sei que tinha umas superstições ali, né, que o pessoal colocava. É o Deus errado, bom, porque Jesus, ele é o Deus da nossa salvação. O próprio Senhor Jesus não adquiriu riqueza nenhuma nessa terra, meu irmão. Ele abriu mão até da vida de dele, tudo, pastora. de tudo, pastora. Abriu mão, porque Jesus, se ele ficasse com a família ali, ele tinha, né? Mas não, ele largou mão de tudo. Viveu de ajuda, né? Foi sustentado pelas pessoas. Pelas viúvas, pelas pessoas. Exatamente. Jesus, a única coisa que ele tinha de valor, né, irmão? Era uma túnica sem costura, que não quiseram nem rasgar, lançaram sorte para ver quem ia ficar com ela. Sei lá, se foi um presente de algum dos seguidores dele, né? Não sei, mas era uma coisa valiosa. Tá? Mas você vê que Jesus não juntou tesouro, irmão. Não. Ele não juntou porque o reino dos céus, nós temos que estar preocupados com o reino dos céus. A palavra de Deus diz, aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Se o meu tesouro, se eu estou pensando nas coisas materiais na terra, o meu coração está na terra. Por isso que tem muita gente que quando a gente diz que Jesus vai voltar, se apavora. E tem alguns cristãos, você denomina cristão, dizendo, imagina, ele não vai voltar não. Parece que não quer que Jesus volte. Eu quero. Tem gente que parece que não quer que Jesus volte, pastora. Verdade.
né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, irmão, não permitir com que a ansiedade, não permitir com que a riqueza e os prazeres dessa vida, né? Quer dizer, as coisas que essa vida pode oferecer. Não estamos aqui falando, irmão, por exemplo, que tem gente que confunde, né, pastora Mônica? Ah, eu não posso ir numa praia, eu não posso viajar. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Você tem todo o direito. Quando você viaja, você tira umas férias, você não está indo contra a palavra de Deus de forma nenhuma. Os prazeres aqui são as coisas desencadeadas, né, pastora Mônica? Sem limite, sem controle. A satisfação da carne, da carne, aonde as coisas de Deus são colocadas em último plano e a sua vontade em primeiro lugar. Sim. Não é? Nesse sentido, sufoca a semente. Que palavra que resiste, irmão? Porque o evangelho é justamente o oposto. Não é? Quando você lê as bem-aventuranças, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler, Mateus capítulo 5, versículo 1, né? Ele vai falar que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra, né? Agora me diga, no mundo, é feliz quem é pobre de espírito? Pobre de espírito não quer dizer uma pessoa miserável, tá, irmão? Quer dizer que é uma pessoa que não quer desprovida de orgulho. Sim. Uma pessoa simples. No mundo tem valor uma pessoa simples? O que o mundo acha? Que bem-aventurado é o orgulhoso, o arrogante, o que é dono de si, o que sabe tudo, o que conhece tudo. Esse é feliz. Aí você vê que quando você olha para o reino, parece que tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça. Né? Porque no reino é totalmente o oposto. É o oposto daquilo que o mundo conhece. Sim. Então, logicamente, se eu tenho um coração cheio de espinho, eu não vou aceitar esse ensino. Porque o que o Senhor me fala com relação, por exemplo, à ansiedade? Nós acabamos de falar. Que não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Agora, como é que eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, pastora Mônica? Porque falta confiança, né, pastora? Exatamente. Por exemplo, quando ele fala das riquezas, né? E questão de riquezas, até nós podemos ver a questão do jovem rico, né? Sim. Que ele foi até Jesus, tinha até um desejo, né? De seguir a Jesus, e ele chega e fala para o Senhor, olha, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? E o Senhor, então, fala para ele os mandamentos em relação ao ser humano, não fala com relação a Deus. Só que ele nem fez questão de falar dos outros, sabe por quê? Porque ele tinha um Deus acima de Deus. Ele ia falar. Não é? Como ele oculta, ele não fala os mandamentos acima de Deus, o próprio Senhor Jesus fala para ele, então falta uma coisa. Vende o que você tem, dá aos pobres. Diz, pois vem e segue-me. Quer dizer, dá a impressão que todo mundo que segue a Jesus tem que ser pobre. Não é nada disso, irmão. Nada disso. Né? Mas o que o Senhor fala aquilo para o jovem rico? Porque o Deus dele era o dinheiro. Era o dinheiro. Não é? Você não vê Jesus falando isso para Zaqueu, por exemplo, que era rico também. Sim. O Senhor não pediu para Zaqueu vender nada. Mas Zaqueu se propôs a vender o que ele tinha e dar, né, até mesmo devolver aquilo que ele muitas das vezes tinha cobrado excessivamente por causa do evangelho, por causa do poder do evangelho que Jesus estava pregando a ele. Mas eu não vejo Jesus falando para ele, aqui, para entrar no reino, vende tudo. Não é assim, irmão. Deus dá riqueza para o seu povo? Ou se dá, irmão. Deus prospera a vida do seu povo. Prospera, pastora Mônica. Graças a Deus, irmão. Deus tem prosperado as nossas vidas. Agora, não coloca o seu coração nisso. Não coloca o seu coração nas riquezas dessa terra. Não busque a Deus pelo que Ele pode te dar em questão financeira. Mas busca a Deus para conhecê-lo, para andar com Ele, para ser amigo dEle. Busca as coisas do reino, como diz a palavra. Se nós buscarmos primeiro o reino dos céus, as demais coisas Deus acrescenta na nossa vida. Busca o reino. Busca conhecer quem é Jesus. Você vai ver, irmão, que automaticamente as bênçãos de Deus ela vai caindo sobre a sua vida. Sem esforço, pastora. Sem esforço, verdade. Sem esforço. Agora, se eu não faço assim, eu acabo tendo esse coração aqui cheio de espinho, cheio de ansiedade, cheio de medo de perder as minhas riquezas, desejoso dos prazeres dessa vida. E aí o que acontece? Não tem mudança, né?
não consegue amadurecer, quer dizer, não chega a uma maturidade, diz que recebe com alegria, mas não consegue fazer com que aquela planta, né, com que aquela semente cresça e dê frutos da sua vida. Aí fica infrutífero também. Irmão, olha, eu acho que a pior coisa para o ser humano, nós não fomos criados assim, Deus nos criou para que a gente dê frutos, né? Deus nos criou para que a gente dê frutos, para que a gente produza. Eu acho que a pior coisa que tem na vida do ser humano é ele se sentir frutífero. Tudo que ele faz não vai para frente. Tudo que ele faz não prospera. Verdade. Não é, pastora? Em questão espiritual, não sair do patamar que eu tô. Sabe, você olhar para os outros e ver que os outros estão crescendo e você olha para mim, meu Deus, por que eu não cresço? Por que eu não saio do patamar que eu tô? Por que o outro começou outro dia mesmo, já cresceu e eu tô aqui? Analisa o seu coração. Sim. Às vezes a gente fica mudando de igreja por causa disso, né? Mas eu acho que essa igreja aqui, eu acho que eu vou para uma igreja mais avivada. O problema não é a vida continua mesmo. O problema não é a igreja, pastora Mônica. O problema é o nosso coração, irmão. Nós precisamos mudar o nosso coração. Amém? Aí nós vamos ver o último solo que Jesus vai dizer. Né? Ainda ele fala assim, todavia, graças a Deus que é esse solo, né? Que é a terra boa, né, pastora? Terra boa. O que é uma terra boa? Vamos pôr em questão de plantação. O que é uma terra boa, pastora, para a gente plantar? Uma terra aerada, né, pastora? Fofa, né? Arada, não é? Mas essa mesma terra boa não é uma terra que já teve pedras e espinhos? Sim. É a mesma terra. Ela foi trabalhada. Exatamente. Né? O que houve para a terra ficar boa? A pessoa vai lá, mexe nela, tira as pedras, tira os espinhos, afofa aquela terra, para que quando se plantar, a semente possa dar fruto. A terra boa, irmão, é a mesma terra, só que trabalhada. Sim. Agora, como é que eu trabalho a terra do meu coração? Deixando, né? Como é que eu trabalho? Olha, quando nós vamos para um culto, os louvores servem para trabalhar a terra do nosso coração. Como é que eu trabalho a terra do meu coração? Obedecendo a palavra de Deus. Quando eu perdoo, eu estou trabalhando a terra do meu coração. Eu estou indo contra o meu orgulho, irmão. Porque perdão é o oposto do orgulho. Eu estou trabalhando a terra do meu coração. Não é, pastora Mônica? Quando eu estou buscando, eu vou trabalhando a terra do meu coração. E quando a terra do meu coração ela está bem trabalhada, bem arada, a semente cai e dá fruto. Sim. É isso que a palavra de Deus diz. É a terra que dá fruto. Amém. E como é gostoso. A gente como pregador, irmão, as pessoas pensam que a gente não consegue enxergar. Mas, né, pastora Mônica, quando a gente está pregando, espiritualmente a gente está vendo a terra do coração ali. Sim. Quem está recebendo e quem não está. Tá vendo, irmão? A gente consegue, não consegue? Consegue. Consegue enxergar. E aí, às vezes, a gente até fica... Quando você vê aquele que está recebendo, você procura até olhar para aquela pessoa para te animar. Dar um ânimo. Porque se você olhar pro beira do caminho, olhar pro coração roxo, você desanima. Então, você olha e vê, puxa, olha, a palavra está entrando, a palavra está fazendo efeito. Sim. E você percebe que a pessoa está comendo aquilo, está se alimentando daquilo. Às vezes ele tá quietinho ali, mas você percebe que tá... Puxa, você olha pela expressão, pelos olhos, né, pastora Mônica? De falar, puxa vida, a pessoa tá se alimentando. É terra boa, irmão. Foi terra trabalhada. E a pessoa até interage com a gente, né, pastora? Verdade. Você vê que a pessoa dá um sorriso, que a pessoa concorda, balança a cabeça ali concordando, né? Dá um sorriso, o olho brilha, né? É verdade. Porque a terra tá trabalhada, né, pastora Mônica? Agora, irmão, todo mundo sabe que para trabalhar uma terra não é da noite pro dia. Às vezes a pessoa vai pro culto, pastor, a semana inteira ele não ora, a semana inteira ele não tem comunhão com Deus, a semana inteira ele não pega nem na palavra de Deus. E aí, em 2 horas de culto, ele quer sentir o céu descer. Ai, meu querido. Não. Sabe, é um trabalhar diário. Diário na sua vida. Todo dia tem um espinhozinho querendo nascer. Você tem que ir lá e arrancar. Todo dia tem uma pedrinha que está insistindo em ficar. Você tem que ir lá e arrancar, meu irmão. Mas essa terra não pode ser descuidada. Quando você cuida dela, quando você está em oração, buscando, você vai para a igreja, o seu coração está pronto para receber a semente. Impossível, meu querido, essa semente não dar fruto. Impossível. Verdade. Não é?
ela cai na terra boa. E aí o Senhor vai dizer que existe diferença de colheita também, Sim, né, pastora? É. A 100 por 1, né? 100 por 1. Tendo concluído essa parábola, exclamou aquele que tem ouvidos para ouvir, Ouça. né? Quer dizer, um fruto, uma semente, pode dar 100 frutos. Olha que coisa. O Senhor, ele faz ali, né, crescer, né, em nós, né, pastora? Uma palavra, às vezes, né, que entra, pode transformar uma vida, né? Exatamente. Se você tem um coração bom, sincero, que é necessário para servir a Deus, a palavra de Deus, ela vai entrar no seu coração. Ela tem entrado no seu coração. Amém. E ela vai dar fruto, irmão. Ai, pastor, mas eu ainda não vi acontecer. Persevere, porque a gente sabe que toda semente leva um tempo para que ela germine e para que ela dê fruto. Não é da noite para o dia. Às vezes demora meses, mas ela vai dar fruto. Amém. Agora, você não pode desistir. Sim. Você não pode ficar voltando atrás. Tem que permanecer ali, para que a semente dê fruto na sua vida. Essa é a terra que traz salvação, pastora. Amém. Essa é a terra que a pessoa que tem a terra de coração assim, cresce espiritualmente. Amém. Não é? Se nós olharmos lá para nosso pai Abraão, pai da fé nosso, Abraão era uma pessoa que tinha uma terra trabalhada. Embora ele vivesse no meio de um povo incrédulo, idólatra, mas o coração de Abraão era um coração que Deus conseguia trabalhar. Sim. Por isso que o Senhor escolheu, né? Isso que o Senhor escolheu. Tá? Mas o Senhor nos dá chance sempre, né, pastor? Verdade. Tá? Se você entender isso, irmão, se nós entendermos isso, e muitas das vezes, sabe qual é o problema também na interpretação da palavra de Deus? As pessoas acham que quando o Senhor está falando isso, está falando do mundo, né? Não. Quem tem coração duro é do mundo, quem tem espírito. Não, o Senhor está falando para quem ouve a palavra. Está falando para a igreja. Para quem está ouvindo. Estava falando para aqueles que estavam na multidão ouvindo a ele. Quantos ali não tinham coração duro? Você quer ver? Por exemplo, quando o Senhor multiplicou os pães, a segunda multiplicação de pães, se não me engano. Depois, no outro dia, o povo veio de volta atrás de Cristo, não foi? Foi. Aí o Senhor pega e falou, viu, vocês vieram aqui por causa do pão que vocês comeram. Que eu posso dar, né? Não é? Aí o Senhor começou com um discurso duro, falando que minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue a verdadeira bebida. O que aconteceu, pastora Amanda? O povo começou a dispersar, né? Aí embora. Porque o coração deles era duro. Você entendeu? Não era uma terra preparada. Agora, os discípulos, o Senhor olha para os discípulos e fala para eles, vocês querem ir também? Vocês querem ir? O que os discípulos falam? Para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Lindo! Quer dizer, coração preparado, para onde eu vou? Sabe, irmão, coração preparado é aquele que compreende, que entende. Não há vida sem Jesus, irmão. Não há. Se as coisas estão difíceis para você, com Cristo, imagine sem, meu irmão. Verdade. Não é? Agora, às vezes, nós tornamos também as coisas difíceis pela dureza do nosso coração. Sim. Porque nós não nos entregamos a Deus de realidade. Ficamos sempre guardando um pedaço para nós. Aí aquela história que a gente fala, um pé em 2 barcos. Não dá para andar com um pé em 2 barcos. Cada pé em um barco. Não dá. Se você se entrega, se você se rende, as coisas ficam mais fáceis. Vença a dureza do coração. Sim. Ai, pastor, vença o orgulho, irmão. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Passe a ter uma boa terra. E você vai ver se a semente germina ou não na sua vida. Verdade. Porque a semente do evangelho não falha. Verdade. É uma semente que não tem como falhar, né? Sim. Bom, eu espero que os irmãos tenham aprendido algo nessa noite, né? Porque eu aprendi, né? Eu também. E a gente vai falando, trabalha né? em nós, né? Trabalha em nossos corações, nós vamos pensando, analisando, né, irmãos? Vendo aonde estão os nossos erros, as nossas falhas, e vai mudando, irmão, é assim. E a vida inteira vai ser assim, ninguém é perfeito. Né? Se tem alguém que
que tem a capacidade de apontar e falar assim, não, eu sou perfeito. Irmão, você vai me desculpar, mas a própria palavra de Deus diz que não há um justo, um sequer. Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos defeito. Sim. E todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Então, o que nós precisamos é entender isso, pastora Mônica, e trabalhar o nosso coração. Né? É para isso, nós estamos aprendendo dia após dia. Né? Hoje, graças a Deus, tem muitas coisas que no passado a gente, né, ainda falhava, hoje já consegue ir melhorando, e assim vai indo, até Cristo voltar. Aí quando Cristo voltar, a gente não precisa melhorar mais nada, né, irmão? Já melhorou tudo, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Bom, eu espero que você tenha entendido, que Deus te abençoe aí, foi um prazer estar junto com os irmãos. Pastora Mônica consegue ler quem entrou? A Cíntia Moraes entrou, né? Jô Correia, a Rose, né? Rose Campos, um beijo, Rose. Estamos com saudade, né? A Maria, ei Maria, tá fazendo falta aqui. Hoje é Manucá. A Eliane Santos, da Ergone, a Eliana Aparecida Pérez Pereira e o Gerson. O Gerson Freitas, meu cunhado. Seu cunhado? Então tá bom, um abraço aí pros irmãos, um abraço para a irmã Jô, faz tempo que eu não vejo a irmã Jô também. Um abraço aí em nome do Senhor Jesus, amém? O irmão Mário também, né, com o esposo da Jô ali. E todos os irmãos que participaram conosco aí, tá, irmãos? Foi um prazer ter você mais uma vez compartilhando aí, ajudando a gente aí nesse programa em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora nós temos que fazer um convite, né, pastora Mônica? Aliás, vou fazer 2 convites nessa noite. Bom, primeiro nós vamos ter uma vigília dia 9, né? Que na verdade é do dia 8 para o dia 9, né? Que é de domingo para segunda, porque segunda é feriado, dia 9 de julho. Então nós vamos ter uma vigília, acabou no culto de domingo, né? O culto acaba 9h30, nós vamos tomar um café e 10 horas nós estamos entrando em oração e vamos até umas 3, 4 da manhã. E eu quero convidar você que quiser participar conosco, quiser orar conosco ali. É bem gostoso, tá, irmãos? Não tá sendo uma bênção as vigílias, né? Não é só de, vou ficar, não aguento orar tanto tempo assim. Nem eu, irmão. Passa tão tranquilo. Que a gente e não é só oração também, né, pastora Mônica? A gente louva, a gente dá oportunidade, tem os irmãos expressam na palavra, no louvor. É muito gostoso, tá, irmão? Então, quero convidar você que quiser participar conosco. Vai ser então no dia 10, né? Dia 9 às 10 horas, né? Do dia 8 para o dia 9, que é do domingo para a segunda, vamos começar às 10 horas da noite, né, bom? Sim. É isso, né, pastora? Isso. E o outro convite que eu quero fazer para você é que nós temos uma escola, né, pastora, de estudo bíblico, que se chama Unidos no Conhecimento e Aprendizado de Cristo, tá? E nós temos essa escola que funciona todas as terças-feiras, das 8 às 10 da noite, tá? E eu dou uma aula, a pastora Mônica dá outra, né, nas terças, e gostaria de convidar você que quiser aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, se una conosco, irmãos. É um estudo que não é da igreja, tá? É um estudo que é aberto para quem quiser participar com a gente. A nossa ideia é contribuir para o reino, tá, irmãos? Sim. Eu também não sou uma pessoa, meu querido, que tem aquela visão de que só a minha igreja tá certo. Não penso assim não, viu, irmão? Eu trabalho para o reino. Tenho uma igreja? Tenho uma placa de igreja? Tenho, porque a lei exige isso, mas nós trabalhamos para o reino, tá? Embora muitos não aceitem isso, né? Muitos não gostam de dividir essa questão, mas o reino é um só, irmão, não vai ter placa lá no céu, então não adianta a gente trabalhar com uma placa de igreja, né? Estamos trabalhando para o reino dos céus. E se você quiser participar conosco, nós temos as apostilas, né? Sim. Essa aqui é de alianças e dispensações, já foi uma aula que nós demos, né? Já foi. Mas se você entra agora no estudo, esse estudo que nós estamos, ele acaba para o pessoal que começou em maio do ano que vem. Aí nós começamos novamente. Aí você vai pegar a parte que você não fez, né? Então não tem problema nenhum. Depois nós temos aqui o panorama do Novo Testamento, que é o que nós estamos fazendo agora, né, pastora Mônica? Eu estou dando essa aula. Esse aqui é do antigo, né? Esse é do novo também? Os dois do novo? Então eu peguei errado. Nós temos do Novo e do Antigo Testamento. Eu estou dando a aula do
do Novo Testamento e a pastora Mônica do Antigo Testamento. Então, terminando também, terminando, né? Isso. E agora nós vamos começar, eu vou começar esse aqui, ó, doutrinas bíblicas, irmãos. Você que tem dúvidas com relação à doutrina bíblica. O que é doutrina bíblica? Às vezes a gente confunde doutrina com usos e costumes, né? Mas nós vamos estudar o que é doutrina bíblica, o que a Bíblia fala em questão das doutrinas. As doutrinas são os fundamentos da nossa fé. Sim. É importante nós conhecermos a nossa fé. Né? Então, se você quiser, nós estamos para iniciar essa apostila agora. Eu creio que daqui umas 2 semanas, mais ou menos, você pode estar entrando, participando conosco, que a pastora Mônica vai começar essa aqui. O agir do Espírito Santo na vida do crente. Tá? Que é o que a pastora Mônica vai dar. E depois nós vamos ter o encerramento, né? Ainda tem mais uma apostila que não temos ainda, que é a dos evangelhos, que vai ser o último assunto a ser tratado aí até maio, se Deus quiser. Irmãos, as apostilas são todas nossas, tá? Foi a gente que elaborou, logicamente que usando outras fontes, sim, né, sim, confiáveis, a gente procurou aqui fazer uma coisa bem legalzinha, bem fácil de entendimento, para que a gente possa estudar a palavra de Deus. Então, eu quero convidar você, meu irmão, se terça-feira, às vezes você fica aí na sua casa, assistindo televisão, vamos lá aprender a palavra de Deus. É tão gostoso, passa rapidinho, irmão. Tem um cafezinho, tem um cafezinho, né, pastora? Não é cansativo. Não, é rapidinho, irmãos. Os irmãos interagem na aula. Verdade. Né? Muito gostoso. É bem aberto, né, bem pastor? Para quem quiser estar crescendo um pouquinho no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tá? É uma escola, tanto é que não tem, tem um nome, né? Ela não é do Ministério Unidos com Cristo, ela é Unidos no Conhecimento e aprendizado de Cristo. Usamos a nossa igreja, o nosso local, porque nós não temos outros, senão a gente nem usaria o nosso local, tá? Porque nós queremos realmente que seja uma escola de aprendizado, uma escola de estudos bíblicos ali, em nome do Senhor Jesus. Então, tá aí o convite para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar ligando para mim ou para a pastora Mônica, ou pelo nosso WhatsApp, e a gente vai tirar as suas dúvidas aí. O meu telefone é o 997 18 4387. E o seu, pastor? É 996886614. Amém. Então tá aí, você que quiser, tiver alguma dúvida e quiser também lá assistir uma aula sem compromisso, irmão, fique à vontade. Sim. Tá? É só chegar lá, senta lá conosco, participa junto lá, né? E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus te abençoe, obrigado aí pela sua atenção. E vamos orar, né, pastor? Verdade. Pode orar por nós. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor, né? Que o Senhor tem falado conosco nesses dias e que Ele venha nos sustentar através dessas palavras maravilhosas, né? Que é o alimento que nos dá força para continuar aí, né? A nossa vida cristã. Vamos agradecer ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ó Pai eterno poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela rica palavra, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor tem operado, Senhor, no meio do teu povo. E eu peço nessa noite, Senhor, sustenta a vida de cada um, Senhor, que ouviu esse estudo. Pai, que essa semente penetre no coração, que realmente, Senhor, ela venha germinar, Senhor, e produzir muitos frutos, meu Pai, na vida de cada ouvinte nessa noite, Pai. É o que eu te peço e guarda a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, né? Até amanhã. Se Deus quiser, lá na igreja, em nome de Jesus. Amém.